vídeo com uma informação muito boa. Flamengo recebeu um retorno nos bastidores envolvendo o Jorginho. Uma ótima informação para o Flamengo, para o Felipe Luiz e para vocês, torcedores rubro-negros, que querem a chegada de Jorginho, até mesmo para o Super Mundial. Também vamos falar o seguinte, além do Jorginho, quantos jogadores a diretoria do Flamengo quer trazer na próxima janela de transferência? Para quais posições? Nós vamos contar aqui também. E tem novidades sobre Gonzalo Plata e Alexandro. Treino nesse sábado. E aí, os dois vão jogar contra o Corinthians nesse domingo, que terá casa cheia, ingressos esgotados. Temos mais o que aqui no nosso roteiro? Igor Paixão disse que quer jogar no Flamengo, atacante. Será que o Flamengo mira a chegada desse jogador? Também falaremos sobre isso. Vamos para as informações agora, galera. Uma curiosidade, o Bruno Henrique vai chegar a 300 jogos assim que ele entrar em campo. Pode ser contra o Corinthians nesse domingo. E vou te falar, cara, que jogador é o Bruno Henrique. Infelizmente, tem essa situação envolvendo o extracampo, que eu acho que está afetando o desempenho dele. Mas eu fico muito feliz de estar acompanhando o sucesso do Bruno Henrique com a camisa do Flamengo. Para mim é muito ídolo, muito ídolo. Eu considero o Bruno Henrique muito ídolo, um jogador extremamente importante. A melhor temporada dele com a camisa do Flamengo, pelo menos até o momento, foi em 2019, quando ele fez 62 jogos, caramba, é muito jogo, 35 gols e 15 assistências. Ele jogou muita bola em 2019. Eu falo sem medo, Bruno Henrique foi o jogador mais importante em 2019. Tudo bem, o Gabigol fez os gols na final da Libertadores, a Arrascaeta jogou muita bola, mas, gente, o que o Bruno Henrique fez em 2019 foi assustador. Não à toa, ele foi eleito o Rei da América na ocasião. Vamos lá, falando sobre esse jogo de domingo, repito, casa cheia, ingressos esgotados. Gonzalo Plata treinou normalmente nesse sábado e será relacionado para pegar o Corinthians, tá? Caso ele não volte a sentir dores no joelho, de hoje para amanhã, ele está convocado pelo técnico Felipe Luiz. A baixa continua sendo Alexandre, com edema muscular, vai para o terceiro jogo seguido como desfalque do Flamengo. Então, triste notícia aí envolvendo Alexandre, que eu acho que é um jogador, para mim, titular absoluto na lateral esquerda. Uma atualização sobre uma informação que a gente trouxe no último vídeo, galera. O processo do empresário do Tite, o Gilmar Veloz, Anselmo Góes, publicou e eu confirmei. Eu tive acesso à petição do processo e tá aqui, ó, classe, execução de título extrajudicial, aí um documento de 7 páginas, e o valor exato da causa é de R$ 174.767,21, referente à última parcela mais juros do pagamento da comissão dele. Na ocasião, a ex-diretoria do Flamengo fechou o seguinte, R$2,5 milhões pela comissão, e esse valor seria pago em 15 parcelas. O Gilmar Veloz alega que a 15ª parcela não foi quitada pelo Flamengo e ele está cobrando na justiça aí do Flamengo. O departamento jurídico do Flamengo ainda aguarda a chegada do documento para poder analisar o processo e responder. Mas, enfim, agora é aguardar. Pessoal, essa semana aí, mudando de assunto aqui agora, né? Vamos falar agora de mercado da bola. Jorginho, já vou falar de Jorginho. Mas o atacante Igor Paixão, destaque lá do Feyenoord, da Holanda, ele é cria do Curitiba, tá lá no time holandês desde 2022. Ele deu uma entrevista ao jornal o Globo essa semana e ele deu a seguinte declaração: no Brasil ainda acompanho muito Curitiba, mas meu sonho é jogar no Flamengo. Cara, Igor Paixão falou isso, aí a internet ficou animada, né, nas redes sociais. Será que tá vindo? Será que tá vindo? Não, nesse momento o Flamengo não negocia com o Igor Paixão, tá? Pelo contrário, o Flamengo tem a informação que o Igor Paixão vai ser vendido a qualquer momento para um clube inglês num valor que gira em torno de 35 milhões de euros, algo que o Flamengo não pode fazer investimento nesse momento. O Flamengo nem tem o desejo de trazer um jogador para essa posição. Sabe por quê? Porque o Flamengo vai trazer Jorginho e mais 2. Mas antes vamos falar do Jorginho. A informação que o Flamengo recebeu de ontem para hoje, que a conversa do Jorginho e seus representantes com o Arsenal fluíram muito bem. Eles estão chegando ao acordo aí pela rescisão de contrato, pagamento, o Jorginho tem direito a alguns valores aí a receber do Arsenal. Então eles estão ajustando isso. Em breve eles vão rescindir e aí o caminho vai ficar livre para o Flamengo. O Flamengo está extremamente animado
e, como que eu posso dizer, confiante para ter o Jorginho para o Super Mundial já. Por isso que o Jorginho está trabalhando na rescisão de contrato com o Arsenal para poder assinar com o Flamengo o quanto antes e ficar à disposição do Flamengo para o Super Mundial. Repito, o Flamengo está muito confiante, acha que isso vai acontecer em breve, nos próximos dias. Não, os advogados ainda não entraram em cena para poder fazer os contratos, ainda não teve isso. O Flamengo recebeu a resposta dos empresários do atleta e também da diretoria do Arsenal, porque o José Butto tem uma ótima relação com o dirigente do Arsenal e também com o treinador do Arsenal. Então, o José Butto, pelo que essa pessoa me disse no Flamengo, recebeu essa informação de bastidor, dizendo que a situação está muito próxima de ser definida entre Jorginho e Arsenal, para ele poder assinar o contrato em definitivo com o Flamengo. Ele fechando com o Flamengo, vínculo de 3 anos até o meio de 2028, base salarial já está extremamente ajustada. E além do Jorginho, o Flamengo vai trazer mais 2 reforços nessa janela de transferência. Quais posições? Um meia, para teoricamente brigar por uma vaga com o Arrascaeta, ou até mesmo ser titular quando o Arrascaeta não ficar à disposição, e um atacante de ponta. E aí eu perguntei para a pessoa, atacante de ponta, se o Flamengo já tem tantos. Aí essa pessoa falou assim, cara, a diretoria, as pessoas, os scouts, enfim, do Flamengo, analisaram que o Flamengo precisa de um ponta com características diferentes daqueles que já estão no elenco rubro-negro. E é óbvio, a qualquer momento alguém pode sair também, não seria nenhum absurdo isso. Mas o Flamengo quer trazer Jorginho, um meia e um ponta. Essa é a meta da diretoria do Flamengo na próxima janela de transferência. Agora eu quero saber de vocês. Vocês concordam com essa análise da diretoria, né, nesses nomes ou nessas posições que precisam ser reforçadas? Quero a opinião de vocês. Jorginho, para mim, é uma baita contratação, uma contratação de altíssimo nível. É chegar e jogar muita bola. O Jorginho joga muita bola. Eu acho que muitos torcedores não sabem quão bom é o Jorginho e como ele vai fazer diferença nesse elenco do Flamengo pelos próximos 3 anos, ele assinando um contrato com o Flamengo. E meia e ponta, vocês concordam com a diretoria? Hora de falar sobre o Flamengo, mais especificamente de Jorginho. Dá para contar que o meio-campista, que ainda não assinou contrato com o Flamengo, deu boa notícia aos dirigentes rubro-negros. É que nos últimos dias ele foi procurado por um clube importante da Arábia Saudita, disposto a colocar bastante dinheiro para que ele troque o Arsenal por esse time na metade do ano. Jorginho recusou a oferta saudita e a justificativa é de que ele já tem um acordo verbal com o Flamengo. Importante lembrar que o Flá tem pressionado para que o Jorginho assine esse pré-contrato. Jorginho optou por sair do Arsenal para depois se acertar de forma definitiva com o Flamengo. Mas a palavra já foi dada recentemente. Ele e a noiva vieram ao Rio de Janeiro, curtiram alguns dias por aqui, conheceram possíveis casas, a noiva se encantou com a condição de vida no Rio de Janeiro e está tudo encaminhado para que ele se torne reforço do Flamengo na metade do ano e se junte ao time para a disputa do Super Mundial de Clubes. Jorginho, que não atua desde 12 de abril, quando acabou se chocando, ele caiu de forma dura no chão e passou a ter dores na região torácica, ainda não voltou e a tendência é que tenha a condição de jogar apenas no mês de maio. Acho que o torcedor do Flamengo pode ficar tranquilo, Jorginho está muito perto. Bora falar agora sobre o Flamengo de olho em um velho conhecido do torcedor do Fla. Já é um objetivo antigo pro Flamengo a contratação do zagueiro Vitão, 25 anos de idade, que pertence ao Internacional. O Flamengo monitora o Vitão há muito tempo, mas passou a ter vontade em especial de contratá-lo depois da chegada do José Butto, que já o conhecia dos tempos de Shakhtar Donetsk. O diretor de futebol do Flamengo é um fã do Vitão e entende que ele seria a aquisição perfeita para o sistema defensivo rubro-negro. Vitão, que tem 25 anos de idade, pertencia ao Shakhtar, mas se aproveitou daquela questão envolvendo uma cláusula de liberação dos atletas que atuavam na Rússia e na Ucrânia para fechar com o Internacional em definitivo. Hoje, 80% dos direitos econômicos do Vitão são do Internacional e contratá-lo certamente vai representar uma cifra astronômica de pelo menos 8 a 10 milhões de euros. A grande novidade em relação ao Vitão é o interesse do Osasuna da Espanha. O clube entrou na parada, o Flamengo já foi avisado do interesse do Osasuna, isso também pode criar um leilão nos próximos dias. Vale a lembrança ainda de que o Vitão, antes na última janela de transferência, já havia sido alvo do Betis com proposta interessante, mas sem acordo. Atleta representado por
Giuliano Bertolucci, e que desde que virou reforço do Internacional é titular absoluto no Beira-Rio. Então vamos começar conversando aqui com todo mundo, como por exemplo o Marcos Floripa, que diz assim: boa noite, Renato. E o Everton querendo fazer o Flamengo de otário na história do Alcaraz. O que o Flamengo faz, Renato? Vende mais barato ao clube inglês ou procura outro que pague o que o Flamengo quer? Olha, primeiro eu quero dizer o seguinte: acho que esse contrato foi muito mal costurado. Muito mal costurado. Porque eu não sei nem se o Flamengo receberá algum tipo de compensação se o Everton disser, olha, não vou ficar com ele, não. Ou então, sei lá, era 13 milhões, eu pago 10. E aí devolve o jogador para o Flamengo, e o jogador atuou 6 meses pelo Everton na Inglaterra. Tem algum tipo de compensação? Ou foi só o salário que eles pagaram do jogador? Achei esse contrato muito mal ajambrado. De qualquer maneira, o que eu sei é que o Flamengo quer vender o Alcaraz. Se não for para o Everton, ele vai tentar vender para outro time na Inglaterra, já que pelo menos esses 6 meses serviram de vitrine para o Alcaraz no futebol inglês. O que eu também já ouvi falar é que o Everton vai querer ficar com o jogador, mas por um preço bem abaixo do que tinha sido estipulado e que ele seria obrigado a pagar caso o jogador tivesse cumprido as metas. Ele precisaria começar, dos 4 jogos que faltam, ele precisaria começar mais 2 jogos. E o que é óbvio que não vai começar, porque o Everton está fazendo de sacanagem. O Everton hoje, por exemplo, não botou ele, não começou com ele, mas escalou no intervalo, ou seja, jogou 45 minutos só e não contou como poderia ter contado se ele tivesse começado o jogo. O Everton claramente está dando sinais de que, assim, olha, eu até topo negociar, mas não por esse preço que vocês colocaram, que foi mais ou menos o preço que o débil mental do Marcos Braz e do Bruno Spindler, os dois débeis mentais, aceitaram pagar por um jogador que ainda é um jogador jovem, ainda é um jogador que ainda tem muito a desenvolver na carreira e que chegou aqui no Flamengo e, pelo menos até a decisão de que ele fosse embora, não mostrou nada empolgante. Essa que é a verdade. O Marcos pergunta também se há a possibilidade do Alcaraz retornar ao Flamengo ou é martelo batido. Olha, o Marcos, eu acho que é martelo batido que ele não volta. O Felipe Luiz não morre de amores por ele, mas, e principalmente, a questão é que o Flamengo precisa, pelo menos, minimizar o prejuízo enorme que teria essa temporada, pagando todas as parcelas que ele tem que pagar ao clube do qual o Flamengo comprou. Não me lembro se foi Southampton, né? Um clube inglês mesmo. Um clube inglês que vendeu o Alcaraz para o Flamengo por uma fortuna. E aí o Flamengo não queria pagar essa fortuna. O Flamengo alega, inclusive, que ele não tem caixa para pagar essa fortuna por causa, de novo, de tudo que o Landim fez de loucura no final dos últimos 6 meses da administração dele. Tá? Então, se livrar do Alcaraz tinha até esse cunho importante de você aliviar a sua folha de pagamentos, não a de salários, mas a de contas a pagar que você teria para quitar com o Southampton o dinheiro que o Flamengo se comprometeu quando trouxe o Alcaraz. Então, eu acho que voltar ele não volta. E, de fato, o Felipe Luiz não parece ter grandes amores pelo futebol do Alcaraz. Paulo Aguiar me pergunta se a bruxa ainda está solta. Não, a bruxa já foi embora. A bruxa era uma bruxa pequena, não era nada de gigantesco, não. Mas ficava voando aqui em torno dos anéis de luz, né? E enche o saco. Consegui espantar? Não. Fui embora, deixei o escritório aberto, ela foi embora também. Saudações rubro-negras. Flamengo 3-0 nos dublês de Flamengo. Pô, seria lindo 3-0. Seria lindo. Rogério Almeida, boa noite, Renato. Vai ter o skin hoje? Não, hoje não tem o skin. Hoje eu estou de água na garrafa térmica. Já estou com meu vinho esperando sua live começar. Cheers! Aproveite seu vinho aí, Rogério. É sempre bom. Acho que é Hugo Fernandes, né? Ou é Igo, não sei. O Fernandes disse, boa noite, RMP, Mengão 3-1 amanhã. Seja feita a sua vontade. Haroldo Monteiro, vitória de 6-0, está ótima. Nossa galera está ficando muito exigente. Esquece que os outros estão ganhando com as mesmas dificuldades e sorte. Também acho que está havendo uma cobrança exagerada. O Luiz Sérgio Tosta me diz, RMP Oficial, boa noite. Qual o esboço da escalação inicial do Flamengo para o jogo de amanhã? Então, vamos lá. A enquete de hoje é justamente sobre qual será a zaga ideal para o jogo de amanhã.
Eu botei as 3 combinações possíveis, né? A última zaga que jogou, Léo Ortiz e Danilo, que foi super bem. Botei também Léo Ortiz e Léo Pereira, que é a zaga mais comum, que tem jogado mais vezes. E botei a possibilidade de Danilo e Léo Pereira. Vocês votem lá qual é a zaga que vocês preferem. Eu acho que vai jogar amanhã, mas aí não tem nada a ver com a nossa enquete. Eu acho que joga amanhã Léo Ortiz e Léo Pereira. Eu acho que o Felipe Luís não vai querer dar 2 jogos seguidos para o Danilo. Ainda mais um jogo que foi na altitude, que teve viagem. Tá? Eu acho que ele vai preservar o Danilo amanhã. Pode até estar no banco, mas não acredito que comece. Mas isso é a minha impressão, não é informação. O GE, que é o site que mais tem se aproximado das escalações, não que acerte todas, não. Aliás, ninguém está acertando. Tem sempre alguma coisa que o Felipe Luís tira do bolso. Mas a base que o GE coloca é a seguinte. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Concordo que eu acho que a zaga vai ser a zaga dos Léos. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Gerson, Michael ou Pedro e Bruno Henrique. Acho pouco provável que jogue com Pedro desde o início. Acho que a escalação mais comum deve ser com Michael e Bruno Henrique. Ou até, de repente, com Plata. Porque o Plata voltou a treinar hoje. Voltou a treinar hoje e não sentiu nada. Então, em princípio, ele está liberado para o jogo de amanhã. Por que eu digo em princípio? Porque como ele teve um edema no joelho, ou seja, ele teve ou uma leve torção ou uma pancada, algo que causou o edema no joelho dele, eles querem esperar a reação do joelho ao treino de hoje. O Plata treinou hoje, normalmente, sem nenhuma limitação. Se amanhã o joelho dele não voltar a fazer edema, não estiver dolorido, ele está liberado total para o jogo. E aí eu acho que ele pode ser até titular, como ele ia ser lá em cima. O Plata ia ser titular no ataque do Flamengo, no jogo contra a LDU. Mas aí sofreu esse problema no joelho e acabou ficando de fora. Então, eu não afasto a possibilidade amanhã, por exemplo, do ataque ser Plata e Bruno Henrique, em vez de ser Michael e Bruno Henrique. A possibilidade do Pedro, que eu mesmo cheguei a levantar aqui na live passada e na anterior, eu lancei a seguinte dúvida, né? Pô, o Pedro está jogando na base de minutagem. Certíssimo. Certíssimo. Joga tantos minutos num jogo, joga um pouquinho mais no outro, de repente no terceiro retrocede um pouco, no outro avança, vai fazendo, mas ele não pode jogar 90 minutos ainda. Seria uma temeridade você colocar o Pedro 90 minutos. O que eu levantei, e que eu acho que o GE também levanta um pouco, é a possibilidade do Felipe Luís fazer o seguinte raciocínio. Se ele está pronto para jogar 45 minutos, por exemplo, por que não serem os 45 minutos iniciais, em vez de serem parte dos 45 minutos do segundo tempo? É uma possibilidade. Mas o que eu tenho ouvido é que é bem difícil que isso aconteça. O mais provável é que o Pedro comece o jogo no banco de reservas. E aí, até pelo que o Juninho não vem jogando, embora o Bruno Henrique também não esteja jogando nada, eu acho que vai ser o Bruno Henrique mesmo, improvisado centroavante, com Gerson pela direita e muito provavelmente Michael ou Cebolinha pela esquerda. Essa é a minha sensação. Mas ninguém tem certeza de nada. A escalação provável, dada pelo GE, pelo ge.com, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Michael ou Pedro e Bruno Henrique. Essa é a escalação que estão falando aí. Vamos ver como é que o Felipe Luís vai colocar amanhã. Fala, meus amigos e minhas amigas, beleza? Hoje eu tô trazendo uma tonelada de notícia rubro-negra e é pra falar da preparação do Mengão pra mais um jogo decisivo. Neste domingo, às 16 horas, no Maracanã, o Flamengo encara o Corinthians pela 6ª rodada do Brasileirão. E a informação é quente, temos 2 desfalques confirmados, 2 reforços garantidos e uma dúvida no ar.
De um lado, Vinha e Alex Sandro seguem fora, o uruguaio ainda em recondicionamento físico e o brasileiro com edema na coxa. Por outro, as boas notícias: De La Cruz e Alan estão de volta, recuperados e prontos para jogar. E ainda tem a situação do Plata, que treinou normalmente e pode ser relacionado. O Mengão vem forte para cima do timão, irmão. Vamos detalhar, porque o torcedor merece saber tudo. Desfalques, Vinha e Alex Sandro. Reforços, De La Cruz e Alan. Dúvida, Gonzalo Plata.Vinha. Tá fora desde agosto do ano passado, ainda finalizando a recuperação da cirurgia no joelho. Alex Sandro, que também ficou fora contra o Vasco e a LDU, segue vetado por problema muscular. Em compensação, De La Cruz, poupado na altitude, volta com tudo e deve ser titular ao lado de Pulgar. O uruguaio é peça-chave nesse meio-campo rubro-negro. Alan também retorna, fortalecendo o setor. E o Plata sentiu o joelho antes da LDU, mas treinou e pode pintar como opção no banco. O Mengão vem encorpado, irmão. O técnico Felipe Luiz deve manter a base da equipe que vem jogando. A provável escalação tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Michael ou Pedro e Bruno Henrique. Pedro, que vem sendo preparado com calma, pode ganhar minutos importantes. Com a força máxima possível, o Mengão quer retomar a liderança do Brasileirão. No momento, o Flamengo tá ali coladinho no topo da tabela. É jogo pra ganhar, se impor e mostrar que o Maracanã é território rubro-negro. E tem transmissão garantida, coluna do Fla no YouTube, Globo na TV aberta e Premiere no pay-per-view. Domingo é dia de Mengão. Agora é a hora de fazer o dever de casa, irmão. Domingo, Maracanã lotado, Mengão em campo e a gente empurrando o time para mais uma vitória. E eu quero saber, você colocaria o Pedro para começar jogando ou manteria o Michael? E o Plata, acha que já tá pronto para voltar? Comenta aqui embaixo, deixa o like maroto, ativa o sininho e se inscreve no canal. Aqui é notícia quente, informação de bastidor e amor incondicional pelo manto sagrado. Tamo junto, nação.